Quem pagou a conta ontem foi o Vitor Roque, coitado. Pagou rápido no jogo ontem, contra cara. o Palmeiras. Mas, gente... Mas a conta caiu hoje mesmo, É né? isso, cara. O Jacuipense, os caras foram pra bater e bateram em todo mundo, cara. Pô, o primeiro Bateram tempo demais, foram gente. o quê? 4 amarelos e um vermelho. Vocês vão querer falar da expulsão do jogador do Talisca? Não era pra vermelho, né, gente? Também acho que não. Não Mas era pra vermelho. Eu entendi que também teve um pouquinho do cenário do jogo. Foi assim, a quarta falta consecutiva e falta pra amarelo. E aí ficou de recado ali pro Talisca, né? Não tá certo, Marcelo de Lima Henrique, na minha visão. Um recado meio se duro, foi né, isso cara? o critério dele. Eu vou te mostrar, direta. o que eu entendo desse lance, tá? No nosso futebol aqui do Resenha, que a gente fala da nossa arbitragem, a gente vem defendendo muito o VAR não intervir, certo? Sim. Partindo dessa premissa, já tínhamos 4 jogadores do Jacuipense amarelados. Vitor Roque saiu lesionado, todos estavam passando do tom. Muito forte as entradas para cima dos jogadores do Palmeiras, no pênalti, no outro pênalti não, nas jogadas fora da área, estavam passando do tom. Aí tem uma entrada, que é a entrada justamente do Talisca, vou até rever o lance aqui, ele abandona a bola, gente, ele não está disputando a bola, ele vai no corpo do jogador. E aí eu entendo que se fosse um jogo em que não tivesse esse contexto, em que o cara não tivesse aptado tão rapidamente e não tivesse dado vermelho, eu acho que faria sentido ali um amarelo. O vermelho foi rigoroso, mas eu defendo o que aconteceu ontem. Ser rigoroso pelo contexto do jogo e pelo Marcelo de Lima Henrique ter apitado em cima do lance, já está em cima da jogada, ter decidido, e aí a gente tem que respeitar também a interpretação do árbitro. Eu talvez não teria dado o vermelho num outro contexto de jogo, mas não achei nada demais, cara. Porque estava todo mundo para matar os jogadores, literalmente para matar os jogadores do Palmeiras. Não estava legal, estava muito desleal. Tô revendo o lance aqui, ó. Quem sofre a entrada é o Maurício. Peraí que vai dar um play aqui. Na expulsão, expulsão, acho que é o Lucas peraí. Evangelista, não é? Evangelista. Lucas Evangelista. O PDV veio ver junto comigo. Ó, cara, ele abandona a jogada, ele chega muito forte, já tinha 3 jogadores amarelados, o Vitor Roque já tinha sido substituído por lesão. É que se ele é paraguaio, tal, joga num outro time da cidade e tal, aí é cartão amarelo, né? Não, eu entendo o que você tá falando. Se ele é um zagueiro paraguaio aí... Fabiani. Não, é verdade. Não, ele tá falando do Gustavo Gomes. Esse zagueiro, Talisca, ele foi revelado na base do Palmeiras, né? E ele era um grande nome na base do Palmeiras e saiu meio frustrado no jogo de ontem, apontando o dedo pra torcida. Falou que foi roubo, né? Eu acho que foi um pouquinho também. Vai pro STJD ainda. Vai ter que ser punido. Sim, né? da parte interna ali. Bom, vamos ver. Mas, cara, não achei que mudou o jogo, tá? Sinceramente, Martelli. Antes da expulsão, depois da expulsão, foi a mesma coisa. O Palmeiras com a bola dominando, atacando e pressionando. Não acho que tenha sido algo tão relevante assim para a história do que foi essa partida. O 3-0 saiu bem barato, aliás, para a equipe do interior da Bahia. Então, bom, acho que o jogo dá pra gente passar por amarelo. cima. A grande notícia mesmo é a questão do Vitor Roque, né? Palmeiras na volta é sub-17, né? Pera aí, Cláudio, nós estamos falando do Verdão há um tempo já, bem cara. alterado. Sinceramente, eu teria dado, eu acho que era um lance de amarelo, mas eu entendo o contexto do jogo. Também corremos que não mudar em nada. Não muda nada. Mas é isso, ó. Se fosse. Você tem razão. Se fosse o lado do Palmeiras tivesse dado esse carrinho, como o Palmeiras não estava batendo, o VAR ia ter anulado. Lógico. Ia ter anulado, com certeza, porque o Palmeiras não estava fazendo falta. Como é que anda a sua sindesmose, ô Martelli? Peraí, deixa eu botar no Google aqui. Sindesmose. Vamos lá. Sindesmose. Minha sindesmose do lado direito não tá tão legal. Ah, é? A do lado esquerdo tá boa. Sindesmose é o conjunto já de torci ligamentos 2 vezes que liga ali, né, o tornozelo. E foi essa lesão do Vitor Roque, uma lesão grave. Se existia ainda alguma expectativa do Vitor Roque brigar por uma vaga na Copa do Mundo, que eu acho que não é o caso, ele tá fora, deve voltar só mesmo depois da Copa, vai passar por cirurgia para corrigir essa questão. E o Palmeiras pede um centroavante de titularidade, né? Um cara de relevância no elenco. Imagino que no meio do ano possa até pensar em buscar um outro cara para essa função, porque o Vitor Roque vai demorar bastante para voltar a jogar. 4 a 6 meses de recuperação. Nossa, abre uma vaga na pré-lista da Copa, né? Vitor Roque estaria naquela de 50 nomes. Mas aí até eu tô. É que ele já vinha de uma lesão, né? Ele voltou de lesão, fez alguns minutos contra o Atlético Paranaense, jogou 15 minutos ontem e tomou uma falta desleal. Achei uma falta desleal do Vicente Reis, né? Lateral esquerdo do Jacuipense. Não, foi. Bem e totalmente fora do... O Jacuipense entrou em campo pilhado, confundindo vontade com bater.
Tava batendo muito o Jacuipense, cara. Batendo demais nos Era o que jogadores cabia do ao Palmeiras. time, de certa forma, né? Porque Ah, pô. sabia que na bola não ia conseguir competir. Série B ainda. De longe é o gente. confronto mais desbalanceado, né? Dessa quinta fase de Copa do Brasil. O Palmeiras pegou um time de Série D, o Corinthians um de Série Série C. C. Palmeiras e Acho que foi bolinhas, hein? A Love Story. E, Bolinha, pô, da Taça das vocês viram Bolinhas? a Não, entrevista? pra sortear. Mas vocês viram a entrevista tá, do Abel? é verdade. Viram a entrevista do Abel? Fizeram uma pergunta falando que o Palmeiras não costuma dar muita sorte em sorteio de Copa do Brasil. Porque realmente, em oitavas de final, vem pegando adversários complicados. O Palmeiras vem cruzando como cruzou com o Corinthians no ano passado, logo de cara. Sim. E tem alguns confrontos difíceis. E o Abel falou que não acha que seja azar, só azar. Que ele lembra muito bem de quando no meio do sorteio a tela piscou. Ah, você tá Cara, brincando. Falando sério. É sério? Juro pra você. Eu falei brincando agora. Não, o Abel, ele foi por essa linha mesmo. O na Abel entrevista. falou ontem que no futebol brasileiro pode tudo menos ser o Abel, não era isso? Cara, ontem ele tava assim. E aí no final, uma das perguntas foi do Silvestre. Cara, eu não O Silvestre fala: Abel, bom, você já fez aí alguns protestos ao STJD, CBF, vai continuar o voto de silêncio? Aí ele falou: só porque você mencionou isso, silêncio. E abandonou a sala de coletiva. Então ele tava totalmente Performático. no modo performático, Tava modo showman, Fabiano. contra o sistema, né? O Abel Ó, Ferreira contra o sistema. Abre aspas, Ligou o modo. PDV. Ele tá com essa esquinha aí, como diriam os jovens. No futebol brasileiro se pode ser tudo, menos Abel. Abraço Fecha aspas. Se bem que até o Abel Braga teve problema ano passado, né? Então vale pra todos os Abéis. Para todos os Foi, Abéis. foi do Abel essa frase? Foi, ó. Eu não preciso. Ele foi Xarope. questionado, né, em relação às punições e tal. Eu não preciso explicar. Vocês é que têm que ver as imagens. Eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada. Está muito claro para quem quiser ver. Rapidinho. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Eu não preciso explicar, vocês é que têm que ver as imagens, eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada, está muito claro para quem quiser ver. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. E não pode ser João Martins também, né? Pelo visto. Cara, Quer dizer, ou é Abel ou não é ninguém, né? Porque É proibido não ser aparece pra Vitor dar coletiva. Castanheira. Cara, é muito bom, né? Tipo, todo mundo odeia o Cris, assim, né? Uma Não, coisa... e ele falou, teve uma hora que ele sempre responde olhando pros jornalistas, né? Teve um momento que ele pediu assim, não, agora eu quero falar com o torcedor, olhou pras câmeras e falou: eu nunca vi um movimento como esse, torcedor palmeirense, dessa união, juntos contra tudo e contra todos. Ou seja, ele quer chamar o palmeirense pra enfrentar o sistema, enfrentar... E aí ele fez uma acusação Tá bom. grave, inclusive. Ele falou, era uma pergunta muito comum, não vou lembrar de quem foi, e ele falou, não, vocês jornalistas, né, não dá pra levar... foi pergunta do nosso parceiro Felipe Melo sobre o Barbosa, que o Palmeiras tá em negociação. E ele falou, tem jornalistas que dizem mentiras, né? Alguns falam mentiras, outros verdades, e outros são pagos por clubes pra estarem aqui. Opa. Meu Deus! Essa aí eu ouvi também. Tava nesse nível, cara. Tava nesse Meu nível. Deus, Mas cara! isso aí eu entendi como uma menção ao pessoal que trabalha na Flá TV, pessoal que andou falando bastante de Palmeiras nos últimos dias. Mas enfim, A Flá TV é um órgão oficial do Flamengo que contratou vários jornalistas do mercado, né? Só exato. pra explicar pro Eu pessoal. entendi que pelo menos fui pra esse lado da compreensão por estar inserido ali no dia a dia do Palmeiras, mas ainda assim é uma acusação muito grave, né? O Abel tava pras cabeças, digamos assim, na Sim. coletiva ontem. Mas de Nossa. forma sutil e irônica. Manteve o tom. Ai, olha, coletiva de imprensa hoje, pra mim, coletiva pós-jogo de técnico, é muito chata. Mas a da velho. tela piscando pra Não, mim mas foi, é pô, muito Abel, chata, peraí, cara. É muito chato. É muito chato. Se o Palmeiras jogar a Copa do Mundo de Clubes em 2029, o Jacuipense vai estar no grupo. Do jeito que é o Palmeiras nos sorteios. Porque até da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras caiu num grupo fácil, né? Foi mesmo. O Foi. gigante europeu era o Porto. Inter Miami, Al-Ahly e Porto. E Al-Ahly. E quase perdeu, quase tomou um taca lá pro Inter Miami. O Flamengo caiu com o Chelsea, o Fluminense caiu com o Borussia Não, o Fluminense e o pegou Botafogo o com o City, PSG. pô. Não, o Fluminense pegou Perdão. o City no Intercontinental anterior. Viajei. Verdade, foi no Intercontinental quando tinha até o dinizismo botando os caras na roda. Não Quem vejo mais? a hora de viver isso. O Corinthians botando... Contra o Arsenal no Mundial do fim do ano. Tá bom, vai saber. Eu falei o aqui Arsenal, desde o Contra começo. O Arsenal vai Quais ganhar são essa as Champions. semifinais? 5 horas e Arsenal, 16 Atlético, minutos já falei que o Bayern Corinthians e ganha e Paris. liberta. Bayern, Paris. Não, ó, o Jorge Elias diz aqui, pior que eu não disse mentira, hoje as TVs dos clubes são imparciais. Mas tudo bem, mas não, foi mas o que aí ele é falou, TV né? do clube. Não só as TVs dos clubes, tá? Tem um monte que é. Eu acho que o Abel ele pode ter sido leviano, talvez, porque mas assim, o que a gente vê hoje na mídia é muito jornalista vestindo a camisa e às vezes fazendo um malabarismo, fazendo um monte de manobra pra conseguir justificar o injustificável. Isso é E verdade. assim, flamenguista, palmeirense, porque hoje, né, existe essa questão
do embate entre os dois grandes, quem vai comandar o futebol brasileiro, Palmeiras ou Flamengo, mas de todos os lados, tá, gente? Isso não tô falando especificamente de um time ou de outro. E é uma pena, porque tem muita gente boa e que nunca vai pra esse lado, mas aí a gente às vezes tem que ler algumas coisas na internet como, o jornalismo esportivo morreu. Não morreu, só que tem muita gente que, por questão de like, de clique, de grana, que hoje tá muito na internet, preferiu vestir a carapuça de um personagem clubista, de um personagem que vai defender o clube dele acima de qualquer coisa, fazendo vários malabarismos. Então, assim, nesse ponto o Abel, ele tá certo. Eu concordo com o Abel, mas, obviamente, você não pode sair acusando de forma genérica. Qual foi a punição do Abel? Me lembra aqui. 6 jogos. 6 jogos. 7, né? 7? Tá. jogos. Pela coçada, pela mostrada do ovo de Páscoa, não foi isso? Não. Agora os 7 jogos são por conta das expulsões. Ele mas não, xingou os então, árbitros. mas tem nessa aí uma das vezes que ele... Que pesou contra ele o Isso. histórico dele. Ele é Isso reincidente, estava né? no histórico. Ele é Tudo bem, reincidente. ele pegou isso. Mas, então, o que o PDV falou, eu não acho que o Palmeiras esteja errado em relação às manifestações contrárias ao STJD e ao que aconteceu na remarcação do jogo do Flamengo, né? Que foi um dos pontos naquela semana ali, na mesma da denúncia do STJD. O Palmeiras tá certo nisso. A do Flamengo é absurdo. Eu acho Isso absurdo aí, também. a do Flamengo é absurdo. E é A importante CBF que e o Flamengo caminham de mãos dadas. É importante que algum clube se manifeste nesse sentido. Não vou tirar a razão do Abel, mas eu não consigo entender, e o Abel não quis explicar o motivo, né, dessa punição ao torcedor, que é deixar de ter a coletiva, deixar de ter o João Mas é que Martins. eles não entendem que o torcedor é punido, sabe por quê, ô Milhosa? Falando sério agora, a gente trabalha aqui na imprensa e tal, mas em que momento o torcedor foi punido de não ouvir o Abel? O torcedor nem escuta o Abel na coletiva, cara. Se escutar ou se escutar, nem faz diferença. Nem faz, sinceramente. Me diz aí se eu tô errado. Pra vocês, na verdade a pergunta é outra. Você que é torcedor do Palmeiras, você prefere um movimento de contra tudo e contra todos nessa história de não falar porque vocês estão contra a CBF, ou você prefere ficar ouvindo a coletiva? Eu acho que o cara Martins, né? eu acho que o cara prefere o movimento, ele não quer ouvir a coletiva. Se estiver tudo bem, aí legal, claro. Vai querer ouvir o que o Abel disse, onde ele mexeu errado, onde ele perdeu, quais as justificativas dele. Mas a pauta hoje, o Abel não precisa explicar pós-jogo, velho. O Abel tá ganhando seus jogos. O Palmeiras é líder do Brasileiro. Momento melhor que esse não tem. Vai lá, ganha do Atlético Paranaense, 1-0. Vem aqui e ganha 3-0 Jacuipense. Se ele não der coletivo ou der coletivo, não muda nada. Se fosse uma época de crise, aí o torcedor ia falar, que o Abel tem que falar, ele não se explica, ele tá usando a crise como justificativa. Mas o melhor momento pro Palmeiras fazer esse tipo de atitude é agora. O Palmeiras é líder em tudo, exceto o Liberta, né? Mas ganhou, também. é líder na Libertadores? É líder também. Pra quê, cara? Entendeu? Pra quê? Betano ser patrocinador do Clube dos Torneios é sacanagem. Mas não é só ela. Teve já várias. E aí sim você pode cobrar a CBF. Porque é conflito de interesse. Mas não é só ela, né? Tem vários também, né? Nós temos vários. Mas eu entendo o que você tá falando, viu, F. Carreira? Você ter time que tem lá no meio Master, enfim, e a competição, o cara quer aparecer mais. Eu entendo. Mas não é só ela, não. Paulo Santiago manda mensagem aqui. Quando o Santos ganhar 5 partidas seguidas, marcamos a data do casamento. Valeu, Paulo. Coletivo é só para jornalista justificar trabalho. Para mim, como torcedor, não vai... É verdade, o PDV, Fabiane e Milhões não fazem nada no dia a dia. Isso. Mas quando tem coletivo, eles vão. Tanto que quando o Abel não foi, o Milhões não estava no Allianz Parque, não, estava em casa. Isso, a gente não transmitiu o jogo. Não, a gente Milhões não estava em informou, casa. não Você tem fez razão. nada. PDV tá com sono hoje. Porque vamos só assistir o jogo e... O pior que seria uma delícia, Cada um mesmo, da sua né? casa. Você vê o jogo no campo, você fala uns negocinhos. Sabe o que o cara tá pensando, o que ele armou pro jogo. Tudo bem, por mim. Dito bem. tudo isso, cara, foi um jogo treino ontem do Palmeiras, hein? Depois do 3-0, o Sousa fez 7 gols, valeu 2. Não, ele fez 4. Ele fez 4 gols. Valeram 2 de 2. pênalti. Um dos pênaltis eu fiquei meio assim. Qual? O último. Eu tava perto do lance. Não, mas foi. Eu não vi com imagem. Você viu? Não, a gente viu, foi, a butinada, foi. Eu fiquei Os 2 meio... pênaltis claríssimos. O que o Marcelo deu, dá pra entender, porque a mão do cara tava pra cima e dá uma ilusão de ótica. Mas pega na cabeça mesmo, aí o VAR foi bem. E teve o impedido... Teve um gol que ele dominou com a mão. Dominou com a mão. Dominou com o braço. Bem lembrado, dominou com a mão. Mas o Sousa, sabe quem foi mal ontem? O Luigi. Então, o Luigi é um caso sério, viu, cara?
de um jogador que na Acabou, base hein? conseguia render e no Palmeiras até agora não conseguiu entregar absolutamente nada. O Luigi não faz Nada. seus golzinhos num Bragantino, num Mirassol? Então, mas quanto Emprestado. mais ele jogar pelo Palmeiras, vai diminuindo Sim. o valor, porque ele tá jogando muito mal. Exato, por isso que eu acho que tem que emprestar. Pega algum time John que ele John. tem chance de ser titular ali. O John John o Palmeiras ainda vendeu, né? É. E ainda manteve o percentual de uma próxima venda. Cara, o O Luigi John John já tá na lista dos maiores artilheiros da história do Red Bull Bragantino. Então, Olha que loucura. Ele nunca não tinha feito gol no Palmeiras, agora outro dia eu vi. Acho que ele tá entre os 10 maiores artilheiros Mesmo? da era RB Bragantino. Olha que loucura. caraca. Ó, o Ezequiel manda aqui uma entrevista. O presidente do Flamengo falou explícito que eles escolhem quem apita no Maracanã. E vocês acham que o Abel tá falando bobagem. Mas aí não é só o Flamengo. Corinthians veta várias vezes árbitro. Palmeiras fez isso várias vezes, entra com ofício para vetar árbitro. Não é só Flamengo não, viu, Ezequiel? Eu sei do que você tá falando, mas aí é o seguinte, quando você abre a porta para um vetar, quase todo mundo vem e veta. Quase viram todo mundo vem e veta. O que o Flamengo Acontece. vem fazendo nas redes sociais quanto à escala de arbitragem? Na véspera do jogo eles soltam Em estatísticas, a né? arte do árbitro, com a foto do árbitro, os dados, e aí a foto do árbitro, do auxiliar 1, do auxiliar 2, e a última foto é um hashtag deixa a bola rolar. Então, antes do jogo, já há um protesto institucional contra a arbitragem. Eles colocavam estatística, né? Esse Sim. árbitro aqui já apitou tantas derrotas, Exato. tantas Mas, vitórias gente, do sabe o que Flamengo, é isso? né? Isso aí é uma pressão, aí com todo respeito ao Flamengo. Isso aí é uma pressão, e pra time fazer isso, cara, é igual eu vejo lá, decisões a favor e contra do VAR, líder, aí bota um time lá. Só que você, aí é um simples jornalismo de dados, você precisa ver. Não significa nada. Não significa nada, não significa que foi 8 a favor e 9 contra. Você Importa tem que ver quantas vezes ele errou. quantas vezes o 8 a favor foi certo e quantas vezes o 9 contra foi certo também. Se ele acertou todas, o time que teve 10 a favor e o árbitro acertou todas, que bom, a arbitragem funcionou. Isso é a pressão do Flamengo também, que assim, pô, sinceramente, qual que é a diferença entre você ir lá, abrir o microfone e falar, a arbitragem foi horrível aqui, tendenciosa, o cara é punido, e a página do Flamengo vai lá e põe decisões contra ou jogos apitados, cartões dados. Por que os caras também não são punidos? Isso aí não existe, gente. Pressão desnecessária, cara. Pressão desnecessária. Só que a CBF é refém, né? E os clubes também são refém da própria CBF, enfim. Ontem o Abel elogiou a arbitragem, né? Ontem ele falou que o Marcelo de Lima Henrique, que não apita muitos jogos, foi muito bem. E Mas particularmente... ele poderia ter falado do lance da expulsão também. Poderia. Mas eu particularmente gostei da arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Me surpreendeu, viu? Foi bem. 54. Eu acho que ele meteu umas canetinhas, que ele era mais inchadinho, né? Você lembra? Ou ele deu uma corridinha no parque, deu uma Pode ser, melhorada. pode ser. Mas tava Pô, inteiro, cara. Tava fininho, correndo o campo 54 todo, né? anos, deu 10 no primeiro tempo, 7 no segundo. Tava querendo o jogo, né? Pô, Marcelo de Lima Henrique me surpreendeu mesmo, viu? E ele é um cara que se ligar aí, ele atende. É mesmo? É. Marcelo de Lima Henrique é bem solícito Liga pra ele aí, pra então. entrevista. De verdade, liga pra ele aí. Vai que ele atende, Maciel. Pô, eu queria elogiá-lo, cara. A gente fala muito mal da arbitragem aqui. Parece ser gente boa, né? Com exceção do cartão que ontem eu entendo o vermelho pelo contexto do jogo, é até bom você escutar da boca de um árbitro. No lance isolado, acho que seria um amarelo. O único erro do árbitro não foi não ter expulsado o Murilo ontem. Tem que começar logo o protocolo. Vocês lembram de disso, cara? Eu não tô lembrando, não. Árbitro na zona mista, vocês não acham? Ah, mas isso aqui a gente pede há um tempo, hein? Pô, ia ser legal Isso pra aqui caramba. a gente pede há um tempo. Quando que foi o Murilo, cara? Não tô lembrando dessa expulsão, não, do Murilo. Possível expulsão ontem. Você lembra, Milhossi? Do Murilo? Tá falando aqui, o único erro foi não ter expulsado o Murilo, mas não entendi, cara. Enfim. Mais um não que sei. manda Eu aqui, tava ó. com a visão prejudicada, né? Eu tava do outro lado. Sim. Abel vai reclama dizer. da arbitragem 8 jogos. Mateuzinho dá soco na cara 2 jogos. Da próxima vez que for reclamar, melhor dar um soco na cara, diz aqui o Vinícius. Mas aí é o STJD, eu entendo a sua